agora nós vamos bater um papo com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, José Ricardo. José Ricardo que ingressou com uma representação no Tribunal de Contas da União para suspender a venda da refinaria de Manaus, a Isaac Sabah. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Deputado José Ricardo, é sempre um prazer entrevistá-lo. Bom dia Alex, bom dia Ananda, bom dia a todos os ouvintes aqui do Fiscaliza Geral, a Onda Digital. Estamos aqui à disposição para debater esse assunto importante que envolve a Petrobras. Deputado, há 5 anos, a Atem, ela conseguiu um benefício que é não pagar o PIS nem o COFINS. Isso há 5 anos, através de uma liminar. Eu gostaria que o senhor explicasse para a população o que de fato acontece com o Grupo Atem e sobre essa liminar e o que aconteceu até aqui. Na verdade, é isso. É uma decisão judicial que favorece o grupo. Já esse tempo todo, isso influencia, logicamente, também nos preços de comercialização, por conta de uma interpretação que envolve usufruto de um incentivo. Isso é questionado já há muito tempo, né, em relação a essa possibilidade e deve ter um fim jurídico em algum momento. Enquanto isso, lógico, ela acaba tendo vantagens desse processo de distribuição de combustível na região, se fortalecendo, certamente, com isso mais recursos, né, para investimentos e até chegar ao ponto de poder colocar aí a compra, né, da refinaria de Manaus. Se discute muito sobre esse processo que envolve distribuição de combustíveis, né, na região, porque isso é um mercado muito grande. Você vê que nós só temos a refinaria de Manaus na região, é a única refinaria. E, portanto, se ela não faz o refino de todos os produtos necessários, todos os querosene, de combustível para avião, e aí o diesel, a gasolina, muita coisa vai ter que vir de fora, importado ou de outros estados. Então, o processo de distribuição, ou seja, de empresas em torno disso, é algo muito importante, né, para garantir o abastecimento da região. Então, os grupos empresariais que trabalham nessa área, eles são fundamentais, na medida que tem uma boa estrutura de logística, né, possam realmente garantir abastecimento. Mas o foco principal é que nós temos uma refinaria, então ela seria a origem principal dos combustíveis para as distribuidoras. E nesse momento a grande discussão é isso, é a venda da refinaria possivelmente para um grupo de distribuição de energia, né? Que é o caso do Grupo Atem, que está interessado e está participando desse processo aí. E o processo está bem adiantado e muito favorável a ela até agora. Deputado, olha, a empresa Atem, ela está aqui na Zona Franca de Manaus, que é criada por meio de uma lei que tem um artigo muito específico, muito claro, tão claro quanto os raios do sol. Abre aspas, as disposições contidas no presente decreto-lei não se aplicam aos estabelecidos na legislação atual sobre a importação, exportação e tributação de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos de petróleo. Está escrito lá, neste artigo, que é um artigo da Constituição, inclusive, da nossa Carta Magna, que guia, inclusive, que quem é defensora dessa Carta Magna é a Corte Superior, o STF. Mesmo com esse artigo muito claro, muito específico, a Atem conseguiu aí esse benefício na Justiça, milagrosamente, apenas esse grupo econômico conseguiu, porque quase todos os outros grupos econômicos, também da área de combustível, tentaram esse benefício, que é um benefício exclusivo para empresas da Zona Franca de Manaus, e não conseguiram. Nós estamos falando aqui, deputado, de 2 bilhões de reais em 5 anos que deixaram de ser arrecadados pelo governo do estado para esse grupo econômico. Pois é, você vê aí as interpretações que são dadas na justiça, né? A gente fica até surpreso com esse tipo de decisões que favorece uma empresa. Então, sempre é tudo muito estranho, porque teoricamente, né, a legislação é bem clara. Isso está que nem a história da Zona Franca de Manaus. Está na Constituição, está escrito, não há dúvidas.
Mas o governo federal acabou, né, de assinar vários decretos afetando a Zona Franca e não excepcionalizando os produtos e aquilo que é fabricado aqui. Uma coisa tão... Por isso que o ministro Alexandre de Moraes já concedeu uma liminar de pronto, porque é líquido e certo o direito da Zona Franca. Aliás, historicamente, toda vez que teve uma demanda jurídica, a Zona Franca foi vitoriosa, embora às vezes até demorado, por causa disso, porque está na Constituição. Se não tivesse na Constituição, só na legislação, poderia ter outros tipos de interpretações, mas ela está bem clara. É o caso agora, por isso que outras empresas, Ipiranga, Equador, Fogás, todas se colocaram também parte desse processo que envolve o julgamento no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o organismo que trata dessa questão, quando você tem esse tipo de vendas de empresas, né, isso pode afetar a concorrência, pode criar desequilíbrios. Porque, Alex, qual é a grande preocupação agora com a venda da refinaria de Manaus? É que sai de um monopólio público, estatal, que é a questão refinaria pública, né, da Petrobras, para um monopólio privado, regional privado. Sim. E isso pode causar consequências como não só aumento de preços, né, porque aí você vai ter o interesse da empresa em ter preços adequados, conforme os seus investimentos, conforme o seu interesse de retorno, mas possível desabastecimento. Essa é uma preocupação muito grande. Vi um dia desse o colega deputado Serafim também falar disso, o Marcos, né, que é o presidente dos sindicatos petroleiros, está o tempo todo alertando, porque a empresa, lógico, vai ter produtos que talvez em algum momento não tenha tanto retorno financeiro. E até por conta da logística, claro, existem custos envolvidos. Então, certos produtos poderão deixar de ser refinados, produzidos na refinaria, porque não é vantajoso, não é negócio, vamos falar assim. Ora, numa região nossa, amazônica, aqui não é uma questão só de negócio, é uma questão de poder ter a garantia de serviços públicos, de ter o acesso ao combustível, de você ter o Estado presente, vamos falar assim, em regiões onde o setor privado não tem retorno e não adianta, não vai estar lá. É que nem a agência de Correios. Na maioria dos municípios do interior é deficitário, mas é um serviço importante. Então, o setor privado não iria manter agências deficitárias se não tem um retorno financeiro. Então, é uma questão de Estado. É o caso também da refinaria de Manaus. Ao privatizar, poderá ter esse tipo de consequência. Por isso, a grande preocupação e a gente questionar isso até mesmo no Tribunal de Contas da União. Deputado, eu ainda vou continuar aqui na questão da empresa Atem em relação ao valor. A empresa Atem, ela ganhou deixou de pagar ao governo do estado de impostos, PIS e COFINS, 2 bilhões de reais e comprou a refinaria de Manaus, a Isaac Sabá, por 99 milhões de reais. 400 milhões abaixo do preço. A União vai ter um prejuízo de 400 milhões de reais. Ou seja, o dinheiro que ela deixou de pagar de impostos, ela compra uma refinaria que é uma refinaria de Manaus, a única da região norte do país, e se comprar vira monopólio, e lá na Bahia é monopólio e a gasolina é mais de R$9, e tudo isso com o dinheiro que deixou de ser investido em educação, em saúde, em transporte, em dinheiro que deixou de entrar para o governo do estado do Amazonas. Aí o senhor diz que a Zona Franca de Manaus sempre teve sob ataque, verdade, sempre teve sob ataque, e aqui ser muito coerente com a história recente do Brasil, o governo do PSDB atacou muito a Zona Franca de Manaus. Nós tivemos um período de tranquilidade com o governo do PT, isso é fato, onde o Lula prolongou a Zona Franca de Manaus por 11 anos e a Dilma por mais 50 anos, e a gente tem aí quase 70 anos aí de Zona Franca de Manaus. Aí veio o presidente Jair Bolsonaro e agora atacou a Zona Franca de Manaus e mais uma vez o STF entrou em ação e deu favorável à Zona Franca de Manaus, mais uma vez. Mas isso foi rápido. A gente entrou no mês seguinte, o STF já se pronunciou. A Atem está há 5 anos sem pagar imposto no nosso estado com uma liminar. Ou seja, não se julga essa liminar. Eu não questiono aqui os desígnios e nem as decisões da justiça,
mas é no mínimo estranho. 5 anos. Ninguém decidiu o que se vai se fazer, se vai continuar, se não vai continuar. E aí continua sem pagar impostos, continua lucrando e pior, deputado. Quando abaixou aí, não paga impostos, aí deveria fazer o quê? Deveria baixar a gasolina. Deveria baixar os combustíveis, já que está sendo beneficiada pelo quê? Pela Zona Franca de Manaus, mas isso não acontece. Na verdade, você lembrou bem essa questão de que, primeiro, em relação à vinda abaixo do mercado, essa é uma das questões que está sendo denunciado, no CAD também foi, o sindicato chamou a atenção disso, lá na Câmara dos Deputados eu falei também sobre essa questão. É um absurdo, né? Primeiro você vai vender o patrimônio público, né, que vale muito mais, mas vendendo abaixo do mercado. Portanto, você é um prejuízo, um duplo prejuízo, né? Como você já fala, e a empresa comprando com recursos públicos já, né? Ou seja, impostos que deixou, contribuições que deixou de recolher. É uma incoerência, né? Fica uma incoerência. Você lembra de comprar novo, com recurso público uma refinaria que é pública. Aí você vê, né, uma decisão judicial que favorece, e a reação, diria assim, porque é uma questão pública, deveria ter uma reação mais pública, de mais segmentos interessados ou indignados e pressionando também, tentando sensibilizar e mostrar para o judiciário a contradição e o favorecimento, né, que é uma coisa muito clara, o favorecimento para uma empresa em detrimento a outros ou em detrimento ao interesse público, que essa é a questão maior, que seria a razão da gente estar discutindo aí. Porque, olha só, tem uma conversa de que iria acirrar a competição, porque sempre a ideia de privatizar é porque é um serviço público, então agora vou passar para o setor privado, vai ter competições, concorrência, etc., e isso vai melhorar o preço. Essa é uma grande, vamos falar, mentira mesmo. Você acabou de dar o exemplo da Bahia. Na Bahia, os deputados da Bahia, constantemente, vários colegas que eu tenho lá, estão dando esse exemplo. E esse era o discurso. Não, isso vai ter uma concorrência maior, você vai ter um processo de distribuição que vai baratear os preços. Não existe, não tem. Até porque você tem, essa é uma, que nem gás de cozinha, setor privado, mas não há concorrência. Quantas nós temos aqui no Amazonas? 2 empresas. Não há concorrência entre elas. Ninguém vai baixar preço aí porque vou oferecer um preço melhor para o consumidor. Não existe. Por quê? Porque é um item essencial que vem do refino do petróleo, vem da atividade, aliás, da atividade de exploração do petróleo junto com gás, e você tem uma empresa que é a Petrobras que fornece tudo isso. Na hora que você passar para o setor privado, vai ser privado o fornecimento. Não vai mudar. Então não vai existir concorrência. Não é possível ter. Eu já escutei, acho que dirigente da Fogás, numa ocasião, falando que é uma margem pequena e, portanto, é um serviço assim, extremamente essencial para a população e, portanto, nem concorrência é possível porque não tem como você trabalhar isso. Até porque o fornecimento vem de uma só, que é a Petrobras. Então, em resumo, esse processo de privatização poderá piorar a situação da nossa região, que os preços estão elevados, não baixam, como você bem lembrou, e você está, como já está colocando aqui, a questão do favorecimento de um grupo, né? Essa aqui é uma realidade. Nós estamos aqui conversando sobre a venda da refinaria de Manaus, a Isaac Sabá, com o deputado federal José Ricardo, que ingressou aí no TCU para suspensão dessa venda. E no último bloco a gente falava que o grupo Atem já não paga PIS nem COFINS, está se valendo aí da Zona Franca de Manaus, e eu levantei aqui um questionamento, que se hoje não se paga PIS nem COFINS para o grupo Atem na distribuição, e eles estão querendo comprar uma refinaria que paga ao governo do estado 2,5 bilhões de reais, se o grupo Atem entrar aí com uma liminar, e essa liminar foi concedida dizendo que está aqui no território da Zona Franca de Manaus, a gente vai perder mais dinheiro ainda, que vai deixar de entrar aí no governo do estado do Amazonas. Pois é, você vê aqui, por isso que é importante a gente questionar esse processo aí da privatização da Petrobras como um todo, e nesse caso em particular a refinaria. A refinaria é algo muito caro aqui, são mais de 50 anos. Isso aqui é resultado, inclusive, do setor empresarial, que
fez investimentos iniciais, depois todo o processo de produção, né, de combustíveis ficou no monopólio estatal com a Petrobras, então a refinaria foi incorporada à Petrobras e agora se pretende de novo vender para o setor privado. Lógico, a fabricação de produtos na Zona Franca de Manaus está enquadrada na política de incentivos, então logicamente se vai buscar incentivos. E agora, nossa preocupação maior é o problema de que uma questão de mercado, não há concorrência. Não existe concorrência em relação à refinaria. Não existe outra refinaria aqui para poder dizer que vai ter uma concorrência para ter produtos com oferta de preços melhores. Essa é a preocupação. Você vai ter um monopólio privado que pode ditar os preços. Ele que fabrica, e se tiver eventualmente mais incentivo fiscal, vai ditar o preço mais adequado. E não necessariamente reduzir preços, como nós estamos vendo constantemente aí. Nós estamos falando de gás de cozinha, nós estamos falando de algo essencial para a vida das pessoas. Sim. É o combustível, que lá no interior, inclusive em municípios de fronteira com outros países, combustível é até comprado dos países vizinhos. A gente vê do Peru, Colômbia, você vê ali naquelas cidades, lá em Tabatinga mesmo, lá em Benjamim, Atalaia, vendendo ali na frente das casas um combustível que vem de outro país, porque você tem um problema de abastecimento desses municípios aí. É oneroso. Então tem que ter uma estratégia pública, como tem hoje da Petrobras, que assim mesmo não consegue alcançar. O setor privado, às vezes, não vai se interessar, porque o retorno financeiro é muito pequeno. Então, essa é a grande questão. Na representação no Tribunal de Contas da União, eu dei entrada, e não fui só, também o senador Jean Paul, lá do Rio Grande do Norte. Ele também subscreveu junto, por quê? Porque ele é um especialista nessa área, ele está nesse debate no Senado, também posicionamento contrário à venda das refinarias, à privatização de modo geral da Petrobras, porque não é só a refinaria, nós temos aqui no Amazonas a base de exploração de petróleo de Urucu, e ali o interesse é estrangeiro também. Você tem um gasoduto que foi vendido junto com o pacote da Transpetro, né, que era a empresa de transporte de combustíveis. Então, o gasoduto que custou bilhões, recursos públicos, foi privatizado. Até hoje eu nem sei qual foi o valor exato, dizem que também foi bem abaixo do mercado. Portanto, toda uma estrutura pública de investimento estratégico numa região estratégica que é a Amazônia e Amazonas, que todo mundo cobiça, por tudo que tem, está sendo entregue para o setor privado e não garante levar esse serviço, no caso os produtos, realmente para toda a região. Por uma questão econômica, claro, por interesse. Porque não vai ser obrigado a abastecer, porque é mercado, teoricamente. Então, por isso que no Tribunal de Contas da União é levado em consideração tudo isso, todos esses argumentos também. Muito semelhantes ao do CAD, já que no CAD agora tem uma conselheira que levou para ter um novo processo de avaliação lá do tribunal, né, que tem do CAD. Então, há ainda uma possibilidade de alguma mudança lá. Mas o Tribunal de Contas tem um peso muito grande para tentar segurar. E esse é o pleito dos trabalhadores, que estão preocupados. Também com desemprego, né, com o aumento dos preços, etc. Portanto, a gente entende, e nós precisamos ter mais vozes para defender isso. Defender a refinaria, como empresa pública, como algo estratégico. E falo assim dos setores empresariais, estou falando da sociedade. Eu comparo um pouco com a história da Zona Franca. A Zona Franca, o assunto é tão sério em relação à perda das vantagens da Zona Franca, da competitividade, que muita gente não está percebendo que a Universidade do Estado do Amazonas está ameaçada, precisaria ter uma mobilização forte, o próprio setor empresarial, local, nacional, porque tem investimentos aqui, não é só estrangeiros, tem muita multinacional, mas tem muitos empresários locais e principalmente de fora, que investiram aqui muito, durante muitos anos, também não vão querer mudar de uma hora para outra. Mas se não tiver mais vantagem, vão ser forçados a ir embora, a fechar. Então, eu acho que tem que ter uma mobilização mais ampla da sociedade, do perigo. Senão vai acontecer que nem na época da borracha, né? Ninguém percebeu, a coisa foi, quando olhou, na Malásia já tinha uma produção enorme, que abasteceu o mercado mundial, e o Amazonas ficou de fora. E em poucos anos ficamos sem nada, sem uma alternativa forte aí. A saída da Petrobras, da refinaria como empresa pública, é um pedaço de uma história ruim que pode acontecer aqui no nosso estado. E eu acho que temos a oportunidade de reverter isso.
Mas isso não é um papel só de alguns políticos. Eu sei que cobram muito político, tem toda a razão, esse é o papel, nossa obrigação. Mas o tamanho, vamos dizer assim, dos políticos em Brasília para reverter do Amazonas é muito reduzido, né? Nós temos que fazer muito mais barulho. Na Câmara é mais difícil, no Senado eu diria que tem mais possibilidades, há uma certa igualdade entre os estados, mas nós precisamos ter mobilização política, sim, intensa, mas da sociedade eu acho que faz a grande diferença. Deputado, o senhor é uma das poucas vozes que defende que não se venda a refinaria de Manaus, a Isaac Sabah. Tem outros parlamentares, mas o silêncio da maioria dos políticos aqui no estado do Amazonas me assusta. Mas me assusta por coisas estranhas que acontecem. Por exemplo, essa liminar durar tanto tempo, só o Grupo Atem conseguir essa liminar. E eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou falando de coisas estranhas. Mas uma coisa mais estranha ainda, que em junho, e nós estamos em junho, completa um ano agora, o governo federal sancionou uma lei que retirando que não há isenção fiscal na importação de combustível. Ou seja, aí quebrava aqui o Grupo Atem. Olha só, em apenas algumas horas, não foi em 24 horas, não, em apenas algumas horas, a União voltou atrás e vetou este artigo do governo federal. E vetou o artigo. Enfim, o artigo foi colocado na lei por orientação do Ministério da Economia e a União teria tirado esse artigo, que foi indicação do Ministério da Economia, porque parlamentares do Amazonas haviam feito forte pressão para não se retirar. Ou seja, a gente percebe que tem muitos políticos aqui no estado do Amazonas se beneficiando aí, de alguma forma, eu não sei qual é a forma e nem quais são os políticos, mas aqui está muito claro aqui que não durou 24 horas esse artigo que acabaria com essa isenção fiscal aqui do Grupo Atem, foi em minutos, em poucas horas ali foi retirado o artigo. E foi claro que o governo federal disse bem assim, olha, eu não aguentei a pressão aqui de alguns parlamentares do Amazonas. E eu cheguei a perguntar os nomes dos parlamentares, mas não foi medido. Provavelmente deve ter pressões grandes aí. E eu diria assim, você tem essa questão dos parlamentares, cada um tem a sua pauta, seus interesses, né? Eu estava falando aí que semana passada foi votada uma legislação que permite os bancos tomarem a casa, né, de uma família endividada, que você tinha um amparo ainda, você não poderia colocar essa casa numa situação, para tirar essa casa no momento de uma dívida, teria que cumprir, né, a retirada desse bem, se ele fosse o único bem para a moradia da família. Então foi votado agora que permite isso, eu diria assim, isso é uma coisa absurda, você permitir, mas muitos políticos do Amazonas votaram a favor, porque dentro da legislação você tinha outros aspectos. Infelizmente, em várias leis você tem alguma coisa que pode até avançar, mas tem um monte de artigos que são retrocessos. E por causa do retrocesso, você às vezes vota contra a lei como um todo. Até uma coisa positiva que estava lá, deveria separar as coisas. Então, algo muito injusto, muito injusto. Lógico, aí entende que a política de incentivos, ela tem que ser uma regra clara, valendo para todo mundo, e qualquer interpretação, ela tem que valer para todo mundo também, né? Se tem incentivo para um, tem incentivo para outro. Nesse processo que envolve a entrada de produtos na Zona Franca, que é muito clara a legislação, é igual para todo mundo, não teria diferença, você tem que aprovar projetos e utilizar. Então, esse caso aí, que já leva certos anos, ainda merece muita atenção, né? Eu acho que cria um desequilíbrio, né? Já que a história da distribuição, se há várias empresas fazendo a mesma coisa e não usufrui da mesma vantagem, algo não está muito claro nessa história. Algo não está certo aí, né? Mas, deputado, e aí eu volto aqui a falar do consumidor, porque já que tem isenção, deveria essa isenção beneficiar quem? A população de Manaus. Exatamente. Agora, essa isenção bilionária ao Grupo Atem, ela não chega no bolso de quem vai lá abastecer o combustível. Não chega. E isso é questionado, inclusive,
pelo próprio governo federal. Isso é questionado pelo próprio governo federal. Se questiona isso, não chega por quê? Isso prova também, deputado, que baixar imposto não significa que vai diminuir o preço dos produtos. Está claro aí, o presidente Jair Bolsonaro baixou aí o IPI de eletrodomésticos e não baixou nada, de carro, e continua o mesmo preço. Pelo contrário, aumentou. São impostos indiretos. Os impostos indiretos, que são os que têm um peso maior, inclusive na arrecadação pública, você não vê. Então, o ICMS, por exemplo, ele está dentro, né, do produto, né? O cidadão compra o produto, o serviço, o imposto está lá. E a mesma coisa o IPI. Então, realmente, essa medida do governo federal de reduzir o IPI foi inócuo, porque o setor empresarial não repassou para o produto, o consumidor não vê esse imposto, porque ele está embutido no preço, e, portanto, não teve nenhuma repercussão positiva para a população e para o consumidor. Tem um contrário, porque o governo deixa de arrecadar, e a previsão do próprio Ministério da Economia é de próximo de 20 bilhões, 19 e pouco bilhões por ano de IPI. E outra, a metade desse IPI seria distribuído para os estados e municípios, de forma constitucional. O governo federal arrecada o IPI e, obrigatoriamente, tem que distribuir a metade com estados e municípios. Portanto, não é nem um recurso do governo federal, não é da União, pertence aos estados e municípios. Uma medida como essa de redução de IPI deveria ter uma consulta aos estados, para saber se concordam em reduzir o IPI, portanto, deixar de receber recursos que são a base, né, das transferências federais, portanto, o orçamento do Estado. Do orçamento do Estado do Amazonas, uma parte significativa vem dessas transferências federais, ou seja, os impostos federais divididos. Imposto de renda, que agora muita gente teve que pagar, tal, declaração, uma parte disso volta para o Estado, é distribuído. Todos os impostos federais têm essa característica, menos as contribuições, né? PIS, COFINS, essas coisas aí não são distribuídas. É que nem aqui no governo do Estado. O ICMS arrecadado, 25% é distribuído com os municípios. Mas os fundos, por exemplo, o FTI, Fundo para Interiorização e Turismo, que é o maior, valor maior, esse não é distribuído obrigatoriamente e automaticamente. Aí a conveniência de governo. O governo aprova, né, uma decisão de parte desse recurso utilizar para outras áreas. Por isso que os municípios perdem muito, porque o dinheiro não vai para o município e para uma atividade que deveria ser a grande alternativa, que é turismo. Tem um fundo para micro e pequena empresa, tem um fundo da UEA. Esse recurso não é repartido entre os municípios, só o ICMS. Eu estou conversando com o deputado federal José Ricardo e nós estamos falando sobre o tema do momento: combustível, gasolina, diesel, gás de cozinha. E eu deixei aqui uma pergunta para o deputado no último bloco, que é um tema que vem tomando conta do Brasil, não só do Amazonas, que é o desabastecimento de diesel no Brasil. E isso já foi dito por fontes oficiais, pelo presidente da República, já foi dito pelo ministro da Economia, pelo presidente da Petrobras, ou seja, por todas as fontes públicas que poderiam divulgar esse assunto. Só que o diesel é uma questão de vida para o estado do Amazonas. Por quê? E aumentou o diesel essa semana. Tem municípios no Amazonas que o diesel está mais caro que a gasolina. E imagine só, quem conhece o interior, como eu conheço o interior do estado do Amazonas, sabe que para chegar à cesta básica lá, precisa de ir no motor de linha que é abastecido por diesel. Ou então, o gás de cozinha tem que ir no motor de linha abastecido por diesel. Ou seja, o rabeta que move ali o seu José, que pesca para comer, tem que colocar o diesel para pescar. Ou seja, toda a cadeia econômica e alimentar do Amazonas é comprometido comendo diesel. Aí, é por isso que a gente está muito preocupado com esse processo aí da venda da refinaria de Manaus, porque ela produz o diesel a partir de petróleo explorado no próprio estado. Não tem lógica, né? Imagine, se você não tem a refinaria, se não tiver a produção local do diesel, ele vai ter que vir de longe, vai ter que vir de outros estados. Não tem refinaria perto aqui, vem de longe, portanto um custo maior. Então, sim, esse é um dos perigos. Você vê que o próprio governo já tem sinais aí, né, colocando isso, preocupações sobre desabastecimento.
Para nós seria cruel, porque realmente, se você olhar toda a economia do estado do Amazonas, interiorana, né, a dinâmica do comércio, depende das embarcações, depende do combustível, depende do diesel. Eu ouvi um especialista em petróleo, em audiências lá na Câmara dos Deputados, estava até falando sobre a matéria-prima, né? Ou seja, o petróleo. Tem vários tipos de petróleo, né? Tem uns petróleo aí que tem ela parece que um valor maior, no sentido, tem uma composição diferente de outra, isso favorece ou não para a qualidade do tipo de combustível a ser produzido. Sim. Alguma coisa às vezes tem que vir de fora. Isso é o petróleo. Mas o refino é aqui. Nós temos uma fábrica aqui. Vamos dizer assim, a refinaria é uma fábrica que vai fabricar o combustível. Aí você vai agora vender e amanhã o grupo empresarial, que não entende nada de fabricação, decidir, olha, eu não vou fazer porque é uma questão de mercado, para eu ter um ganho maior, eu vou trazer de fora, eu vou importar o combustível, etc. Não tem sentido. Ou pior, ela dizia, olha, determinado produto não é vantajoso economicamente. Eu não vou vender porque eu não vou ter retorno financeiro. Então, desabastecimento pode vir por várias razões, mas essa é uma das principais. Porque você não pode deixar no setor privado algo que é estratégico para a região, é de responsabilidade pública. Então, você desabastecer significa comprometer serviços públicos, inclusive, da saúde, da educação no interior do estado. Tem uma coisa que está acontecendo também, eu comentava aqui no intervalo, a pirataria. Sim. Você vê o transporte do combustível no interior do estado sofre também consequências da pirataria. Eu falei sobre isso na tribuna da Câmara semana passada, e um dos dados que vem do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial, Sindarma, ela diz o seguinte, que só esse ano já teve um prejuízo de 1,5 milhão de litros de combustíveis roubados. Ainda tem isso aí, né? Quer dizer, no processo de distribuição não é fácil, por conta dos rios, os custos, portanto, tudo depende do diesel também, do deslocamento, e você tem também prejuízo por conta de pirataria, que cresceu muito. Né? Tudo que é lugar que eu vou no interior, o pessoal fala do crescimento da pirataria, de modo geral, os ataques contra embarcações e tal. Então, até as empresas de navegação e distribuição de combustível também, de modo geral, são afetados por isso. Então, nós não podemos aceitar isso, porque é a vida das pessoas que está em jogo. Sem combustível não se movimenta, né, o nosso estado. Sem o diesel em particular, como você está colocando aí. Então, a refinaria, só para terminar aqui esse pensamento, é o seguinte, o próprio Marcos, do sindicato, e o Acácio, que foi o presidente anterior, funcionário de carreira, conhece, ele dizia, poxa, a refinaria questionava alguns pontos que precisaria ser modernizada para poder ampliar e poder melhorar mais ainda. É uma decisão política de você tornar a refinaria mais moderna, então, da região, podendo produzir um volume maior e, quem sabe, um custo melhor e o preço melhor. E não fazer o contrário, você retrair, diminuir. O perigo, Alex, é amanhã transformar a refinaria apenas num terminal de abastecimento, de transporte, de deslocamento, de logística. Poxa, é uma fábrica, uma refinaria. Qual é o Estado que não queria ter um investimento significativo como esse, consolidado que nós temos? Precisa modernizar, ampliar. Então, há uma capacidade instalada enorme que não é utilizada. Com um grupo empresarial comercial assumindo, não há nenhum indício que vão fazer investimentos para poder isso ser ampliado. Até porque, se vão comprar, vão ter que pagar, né? Então, vão ter que conseguir o retorno do investimento feito. Não vão investir na refinaria, modernizar, ampliar, poder conseguir ter preços melhores por conta do refino. É interessante, na verdade, vão pagar com dinheiro público, né? O dinheiro que sobrou ali dos impostos que não foram pagos para o governo do estado. E também isso é mais uma das incoerências em relação essa venda da refinaria. É uma refinaria que está sendo paga com o próprio dinheiro público, comprando uma refinaria pública. É uma incoerência da democracia e é uma incoerência do sistema judiciário brasileiro, infelizmente. Mas não se discute o judiciário. Mas, deputado, falando nessa questão de diesel, eu quero falar na propaganda de televisão do seu partido. O presidente Lula disse que a primeira ação que fará quando assumir a presidência da República, se for eleito pelo povo brasileiro, é tornar o preço do combustível em real.
Porque hoje a gente faz em real, mas lá na bomba a gente está pagando em dólar. Ele disse, eu vou mudar novamente a política de preços. Abrasileirar. Inclusive usou uma palavra também, não sei qual foi o momento, e outros também já tinham falado sobre isso aí, porque realmente é o absurdo do Brasil estar adotando preços internacionais em relação ao preço do barril de petróleo para ser o parâmetro principal para definir os preços a serem praticados no mercado e na venda dos produtos, dos derivados de petróleo. O Brasil sempre acompanhou o preço internacional. Não é uma coisa, o Brasil não está isolado. Mas o Brasil é autossuficiente, portanto, produz um volume que não precisaria estar sujeito 100% à política internacional. E o governo atual, desde o Temer, aliás, e o atual continuou, fez isso. Então, assim, muda o tempo todo. Todo dia muda o preço. Todo dia, para cima e para baixo. A maioria das vezes para cima. Com a guerra, a coisa ficou lá em cima mesmo. A guerra lá na Rússia e Ucrânia. Então, assim, voltar à política que o Brasil teve. Então, segura preços, consegue, né, faz investimentos tecnológicos para poder as refinarias, a estrutura, né, de produção do combustível, poder ter produtividade, ter retorno. A Petrobras sempre teve lucro, como tem agora, fabulosíssimos aí. Portanto, esse é o sentido que o Lula traz aí, porque toda economia depende de combustível. Nós somos um país de estradas, não tem ferrovias como tem nos Estados Unidos, outros lugares lá, por conta da história econômica do nosso país aí. Não investindo em ferrovias, foi tudo estrada. Então é carro, veículo, transporte, carretas, combustível. E como temos muito petróleo, foi descoberta uma das maiores do mundo, que é exatamente a do pré-sal. Então o Brasil não precisaria estar nessa política aí. Então o Lula está certo nesse sentido, porque ele segura os preços, tem que baixar o preço, na verdade. Isso vale para o gás de cozinha, porque a coisa mais injusta é o gás de cozinha, porque se todo mundo precisa, o pobre, o rico e tal. Teve gente que vendeu o carro, está com uma moto, então deu um jeito. Tem gente que está andando a pé, vai de ônibus mesmo. Mas o gás de cozinha, que tem que preparar comida todo dia, não dá. Por isso foi aprovado, e até a base do Bolsonaro votou a favor, que foi o Vale Gás. Foi aprovado, era um projeto do PT. Deputado Zarattini, todos nós assinamos como autores, eu sou coautor desta lei do Vale Gás, que já era para ter sido disponibilizado para toda a população que se enquadra nessa situação do cadastro único, as famílias mais pobres. Muita gente do Amazonas que deveria estar recebendo, não está recebendo, pelo descaso do governo federal, e eu acho que o municipal e o estadual tem que cobrar isso, nesse momento tão difícil, onde um botijão de gás chega em alguns lugares a R$ 150, não dá. Então tem essa lei aprovada, ela tem que ser cumprida, que é uma forma para tentar minimizar o sofrimento de tanta gente para preparar a sua alimentação. Deputado, eu vim do interior do estado do Pará, muito próximo de Manaus, de Juruti, aqui. Juruti é mais próximo de Manaus do que de Belém, que é a capital do Pará, é o último município do Pará. Então, quando eu era criança, a minha avó ainda tinha fogão de lenha. Eu tenho 36 anos, ou seja, o Brasil volta novamente, os lares dos brasileiros, a ter fogão de lenha. Essa é a realidade. Essa é a realidade hoje do Brasil. Mas falando em fogão de lenha, o senhor acha que e eu vou usar essa expressão que o ex-presidente Lula usou, abrasileirar novamente os preços dos combustíveis, que isso vai diminuir o preço da gasolina, do óleo diesel e, enfim, do próprio gás de cozinha? Porque olha só, tem que ser uma decisão política. Teve mudança na Petrobras, inclusive nessa questão, né, de controle societário, acionário. E então, assim, com essa política artificial de preços elevados, o ganho é muito grande, o retorno financeiro. O que ele vai fazer? É o custo. É a lógica de qualquer empresa, é a partir do custo que você fabrica essa caneta, eu vou vender para ter uma margem de lucro, etc., uma taxa de retorno. É o custo. Esse custo é que tem que ser mostrado para a sociedade, que hoje não é mostrado. O custo verdadeiro da fabricação do combustível, etc. Depois você tem todo o processo de distribuição até chegar no posto de gasolina. Cada um tem o seu ganho e tem o seu imposto. Porque se falava muito, não, tem que reduzir o imposto. O ICMS tem um peso grande. Ele tem um valor grande que é arrecadado em cima disso. Mas o imposto, a alíquota é a mesma há muitos anos, não mudou nada. A maioria dos estados mantiveram a mesma alíquota.
assim como os próprios impostos federais. O problema não está aí. Sempre tiveram estes impostos. Na época do Lula, da Dilma, quando os preços estavam, né, do combustível estavam mais controlados, os impostos eram os mesmos, ou seja, as alíquotas eram as mesmas praticamente, não teve grande mudança lá. Então, é o preço determinado lá pela Petrobras, que é artificial, não é verdadeiro, não tem nada a ver com os custos de fabricação. Então, é isso que vai ser colocado, que volta à política anterior. Então, por essa lógica, a tendência ao preço é diminuir e nem aumentar mais, por quanto que não teria sentido, né? Lógico que tem que ganhar a eleição e depois colocar em prática, né? Vamos cobrar isso também, né? Exatamente. Você acha que se o presidente Lula ganhar a eleição, ele coloca isso em prática quanto tempo depois? Janeiro, lá para o meio do ano de 2023? Olha só, o Lula ganhando... Falando de forma política, porque sim, não, vamos isso ser tem realista. que passar. Exatamente, porque a gente não sabe como é que vai ser a estrutura do Congresso Nacional. E eu estou falando uma hipótese, a eleição qualquer um pode ganhar. Dentro de uma possibilidade. A gente não sabe como é que vai estar costurado esse Congresso Nacional. A gente percebe um centro muito forte hoje, muito mais forte do que a esquerda e muito mais forte do que a direita. O centro se firmou muito mais forte nos últimos anos no Brasil. Não, isso que você está colocando é o ponto forte, porque se você não tiver uma maioria lá no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, vai ser difícil, porque você tem que, um governo novo, o Lula, teria que desfazer uma série de questões, de leis que foram aprovadas, né, que vão ter que ser aprovadas no Congresso, e depois aprovar novas leis ou novos projetos e o seu projeto, né, no Congresso. Por isso que o Lula está num esforço de buscar apoios políticos, de construir uma maioria, no campo da esquerda ampliar também a representação, por isso que dentro do PT o apelo foi para que todo mundo fosse candidato à reeleição, que o objetivo é aumentar a bancada do próprio partido, todos os partidos de esquerda aliados que vão estar apoiando, e é diálogo também com vários partidos ditos, né, do centro. Né? Tem diálogos para tentar apoiar já no primeiro turno, se não ao mesmo no segundo, mas buscando também exatamente isso, uma maioria parlamentar para poder aprovar. Qualquer mudança tem que ter aprovação no Congresso. E eu diria que talvez a primeira grande mudança que tem que tentar aprovar no Congresso é tirar ou acabar com a emenda 95, aquela que congelou o gasto público por 20 anos. É o chamado teto de gasto, né? Por quê? E, aliás, esse teto nem é cumprido, Alex. Eu estava num debate esses dias, um especialista estava me lembrando, disse, olha, Zé Ricardo, ora, o que foi aprovado no Temer e o Bolsonaro continua? Não pode aumentar o gasto público. Vocês só pegam o mesmo orçamento do ano anterior e mais a inflação. Então, deveria aumentar, por exemplo, a educação. Então, lá no Temer, o valor era este, sei lá, 150 bilhões. Então, no ano seguinte, era para ter os 150 mais a inflação. O outro ano, a mesma coisa. O governo nem isso está cumprindo. Em áreas como saúde, educação, segurança, está reduzindo proporcionalmente lá. Então, tem que desfazer isso para o governo ter essa possibilidade de ter investimentos crescentes nessas áreas todas lá. Mas esse assunto que nós estamos abordando é o fundamental. Se não tiver maioria política, vai ser difícil. Então, esse é o objetivo principal nesse momento pré-eleitoral de diálogo, de construção, e ganhando a eleição vai ter que praticar isso aí. E aí, claro, mexer em muita coisa, que envolve preço dos combustíveis, eu diria a questão da energia, que é outra questão muito sensível, que foi tudo privatizado. Já me perguntaram, e aí o Lula vai desfazer as privatizações da área de energia? Que toda a distribuição de energia foi privatizada. Talvez algumas coisas sim, outras não, mas isso tem a ver com o nosso bolso também, né? A comunicação, a internet, que tem que ter investimento público, porque o setor privado não está levando internet para todos os lugares. Então, o poder público tem que ver como trabalhar. Não podemos falar em desenvolvimento se não tiver internet. Internet em todo o estado, é para ter internet em qualquer cidadezinha do interior do Amazonas. Aí sim nós vamos ter mudanças, né? Deputado, a gente agradece pela entrevista, o senhor é sempre bem-vindo aqui, parabéns pela luta aí em relação a não vender a nossa refinaria aqui de Manaus, eu lhe parabenizo de forma pública, pode contar com o meu apoio pessoal, meu apoio jornalístico e o meu apoio político também, porque não se pode revender uma refinaria de Manaus com dinheiro público para comprar uma refinaria pública, isso é um absurdo.
Obrigado, Alex, Obrigada, aí pelo convite, Ananda. Estamos sempre à disposição. Acho que tem temas fundamentais que nós temos que estar sempre discutindo, de modo geral, que é o futuro do povo, né, que está em jogo aí. Como é a história da Zona Franca. É sério, não podemos ficar com Zona Franca eternamente, mas temos que cuidar no momento enquanto brigamos por outras áreas também da economia aí. Obrigado, grande abraço a vocês.